A paz de Cristo, amados, no poderoso nome do Senhor Jesus Cristo, aquele que vive eternamente. Meu nome é Pregador Amândio. Estou aqui para partilhar com os amados a palavra de Deus. Estarei falando acerca da morte espiritual. Este é um tema que é de veras importante nesses últimos dias que nós temos vivido, com esta situação que nós nos encontramos com ela, que é a pandemia Covid-19. Sabemos nós que é uma época em que muitos amados encontram-se confinados, não tem uma interação direta ou física com certas pessoas que eram as que sempre oravam juntos, aos que sempre se edificavam com a palavra de Deus. Não que este momento não possa acontecer, é bem possível que aconteça, mas há uma certa limitação devido ao período que nós nos encontramos, que é o período do Covid-19, que não se sabe até que ponto isto vai durar. Então, é nesta ordem ou neste âmbito que eu quero partilhar a palavra de Deus, falando da morte espiritual. Morte espiritual, que é um assunto que para muitos pode não ser muito importante, mas eu digo que é muito importante, porque quando falamos de morte espiritual, estamos a falar de alguém que já perdeu a sensibilidade espiritual com Deus. Sabemos nós que Deus é espírito, e a palavra de Deus nos diz que Deus está à procura dos verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Então, sendo Deus espírito, precisa do nosso espírito para que possa estar conectado com Ele. Deus jamais pode revelar a carne. Entenda isso. Deus jamais pode revelar a carne. Deus somente revela o Espírito. Então, é necessário que nós estejamos completamente conectados com Deus em espírito e em verdade. Então, quando uma pessoa está morta espiritualmente, não terá sensibilidade espiritual. Não irá sentir a presença de Deus. Há quem diga que não se sente a presença de Deus. I say no. It's possible to feel the presence of God. É possível sentir a presença de Deus, o poder de Deus. É possível sentir o poder de Deus, porque Deus é uma personalidade. Deus é pessoa. Espírito Santo é pessoa. Jesus Cristo é pessoa. Então, eles falam, nós ouvimos. Quando nós temos sensibilidade espiritual, quando nós temos uma capacidade espiritual de entender o que Deus tem para falar conosco, nós temos o entendimento muito mais aprofundado das coisas espirituais, quando nós temos a sensibilidade de entender o que Deus tem a falar conosco. Mas quando nós estivermos mortos, isto é, insensíveis espiritualmente, não ouviremos Deus a falar conosco em nenhum momento. Não entenderemos Deus a nos revelar as coisas escondidas, aquelas que não sabemos, aquelas coisas desconhecidas. Deus é Espírito. E eu vou pedir que os amados abram as suas Bíblias no livro de Tiago. Tiago 1, 14, 15, que diz: mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera morte. Note isto, meu irmão. É muito, mas muito importante falar deste assunto. É um assunto que nós não vamos conseguir acabar, mas vamos apontar os pontos mais fortes deste assunto sobre a morte espiritual. Satanás é espírito e ele controla
todos os nossos hábitos. Ele controla todos os nossos movimentos. Ele sabe muito bem onde é que Deus nos encontrou para que nos libertasse do nosso pecado. Satanás sabe muito bem qual é o nosso ponto fraco. Não te enganes, que assim que já recebeste Jesus como Senhor e Salvador, tu não tens mais vontade de pecar. É engano a ti mesmo. Porque a palavra de Deus no livro de primeira carta de João 1:8-9 diz: aquele que diz que não peca, engana-se a si mesmo. Mas aquele que reconhece e confessa seu pecado, Deus é justo para perdoar e limpar toda a sua injustiça. Então, todos nós somos suscetíveis ao pecado. Todos nós somos vulneráveis a cair no pecado. Este pecado sempre nos aparece todos os dias. Somos tentados todos os dias, todo momento, em todas as formas. Satanás usa a mente, o lugar mais fértil para poder nos atacar. Note, Satanás é muito, mas muito paciente para te atacar e cair no pecado. Satanás não está preocupado em lançar a semente na tua mente para que tu caias imediatamente. Não. Satanás está muito, mas muito paciente em lançar a semente e esperar até que ponto você vai cair. Satanás lança a semente e repara quais são os seus comportamentos. Note a situação de Judas Iscariotes. A palavra de Deus nos fala que Judas era ladrão, mas Judas não se tornou ladrão quando levou Jesus Cristo até a morte, quando vendeu Jesus. Não. Note, no livro de João 6, Jesus Cristo fala de Judas Iscariotes, quando ele acabava de ministrar a palavra dizendo que é o pão da vida, que aquele que comer da sua carne não ia morrer, ainda que morasse ia ressuscitar. Então muitas pessoas abandonaram Jesus. Então Jesus Cristo perguntou aos seus discípulos: e vós, irão também? E Pedro disse: aonde é que nós iremos se a verdade, a vida está contigo? Então Jesus Cristo disse em seguida: não fui eu quem escolheu vocês os 12. Eles disseram sim, mas entre vós, um de vós é um diabo. Estava a falar de Judas. Então, desde há muito, Judas já era ladrão. Satanás já tinha lançado uma semente a Judas para ser ladrão. Ou seja, é bem provável que Judas Iscariotes tivesse aceito Jesus como Senhor e Salvador na sua vida, enquanto já tinha esse hábito. Mas Satanás sempre esteve por perto para lhe dar novamente essa vontade de continuar a roubar. Então, nós como cristãos vamos ter sempre vontade de pecar. Satanás sabe aonde que Deus te tirou, em que área você é mais fraco. Então, Satanás vai lançar sementes na tua mente para que caias exatamente naquela área em que tu és fraco. Note que Judas Iscariotes, novamente, a Bíblia faz menção no livro de João 11, quando a prostituta aparece a Jesus para dar o unguento. E Judas Iscariotes disse: por que se está a gastar esse unguento? Nós poderíamos vender e distribuir aos pobres o dinheiro. E a palavra de Deus nos diz que não que Judas tivesse cuidado para com os pobres, mas porque ele era ladrão. Ele roubava tudo aquilo que era deixado no alforje. Olha, Satanás sabia que Judas tinha essa tendência de roubar, tinha essa tendência de trapacear, de ladroagem. Ele continuou com esta vontade de roubar mesmo estando com Jesus. Note, Judas Iscariotes andava com Jesus Cristo. E nós, que temos dúvida da presença de Jesus Cristo nas nossas vidas, e nós que não temos o hábito de orar, e nós que não temos o hábito de ler a Bíblia, e nós que não estamos em volta do mundo que nos leva até ao pecado, e nós que perdemos noites no telemóvel a ver coisas que não deviam, e nós que estamos a mostrar os caminhos que Satanás pode usar para nos levar ao pecado. Aí reside a morte espiritual.
Porque Satanás vai nos atacar diretamente nesta mesma área. Na área em que nós estamos fraquíssimos. Porque não te enganes, não penses que assim que tu oras, Satanás não sabe aquilo que você tem orado. Porque hoje você pode cair no pecado e depois ir até Deus dizer: Senhor, perdoa-me, porque eu pequei, eu fiz isto mais aquilo. Satanás ouviu. Quando você for a sair da oração, Satanás vai voltar a te dar a oportunidade de voltar a pecar na mesma coisa que tu pediste perdão. Então, tu serás um crente cai-cai, um crente que ora pela mesma coisa, para que Deus te perdoe pela mesma coisa. Se fores avaliar pela tua vida, quantas vezes tu perdeste forças de buscar a Deus? É porque tu cometeste o mesmo pecado. E tu achaste que Deus jamais pode te perdoar, porque sempre pedes perdão pelo mesmo pecado. Tu podes até pensar assim: olha, Deus nem está a me escutar, porque tudo que eu tenho feito é pecar pela mesma coisa. Eu sempre caio no mesmo erro. Será que Deus vai me perdoar por isto? Será que Deus vai me perdoar por isto que eu sempre faço? Sempre cai no mesmo pecado, porque Satanás te conhece, conhece os teus hábitos, sabe quais são os lugares que tu frequentas. Por isso que a palavra de Deus nos diz no livro de Tiago 1,14: cada um é tentado pelo seu próprio desejo. Cada um é tentado por aquilo que já está no coração. Não importa se você já recebeu Jesus como Senhor e Salvador. Não importa se você lê a Bíblia. Não importa se você ora todos os dias. Não importa se você vive na igreja. Não importa. Satanás vai te atacar todos os dias. Porque nós estamos num ambiente de pecado. Este mundo está cheio de pecado. Note uma coisa. Se Satanás não perdeu nem tempo de tentar ao nosso Senhor Jesus, imagine nós, que nós somos fracos. Jesus Cristo era 100% homem e 100% Deus. Então Satanás não tinha nada a perder. Tentou a Jesus Cristo, que sabia que ele era Deus. Imagina você, que homem fraco, um homem com desejos, um homem com maus pensamentos, com desejos. Imagina você. Então, entenda que Satanás está em volta. O livro de Tiago ainda nos diz que Satanás está em volta à procura de uma oportunidade para nos tragar. Não permita que Satanás te engane. Não permita que Satanás te entre na tua mente e tu conhece mau desejo. Porque a Bíblia nos diz: cada um é tentado pelo seu próprio desejo. E o desejo tendo sido concebido, olha, primeiro Satanás lança na nossa mente o pecado. Quando nós aprovamos este desejo, quando nós aprovamos o pecado, quando nós aprovamos aquilo que nós desejamos, nós estamos a conceber o pecado. Quando nós concebemos o pecado, nós já estamos a pecar. Nós estamos a pecar, porém, ainda não consumamos. O pecado não reside somente na consumação. O pecado reside em aceitá-lo em nós. Aceitá-lo como algo natural nas nossas vidas. Quantas vezes os cristãos ficam na pornografia durante a noite, achando que é algo natural? Quantas vezes os cristãos ficam a fornicar, achando que é algo normal? Quantas vezes os cristãos ficam a adulterar, achando que é algo normal? Quantas vezes os cristãos ficam na bebedice, achando que é algo normal? Quantas vezes? E Satanás vem com o espírito de engano na vida do cristão, dizendo a ele a partir da mente que o que está a fazer é algo normal. Que é algo normal porque Deus continua abençoando. Eis, cuidado, cuidado com a graça de Deus. O fato de a graça se manifestar na sua vida não quer dizer que você não vai pagar pelos seus pecados. Você vai pagar pelas consequências do pecado aqui na terra e também vai ser julgado pelos seus pecados quando chegar o dia do julgamento. Note no livro de Eclesiastes 12:14, a palavra de Deus nos diz que todo o pecado, tudo aquilo que estava em
Roberto trazido a clareza, a claridade no dia do julgamento. E 2 Coríntios 5:10 diz que nós todos teremos que ser apresentados ante no dia do tribunal, para que nós possamos ser julgados pelas coisas que foram feitas pelo nosso corpo, quer sejam coisas boas ou mais. Então, Satanás vai sempre nos atacar todos os dias, usando a nossa mente com o espírito do engano. E note, quando nós concebemos o pecado, aí já há mais facilidade de pecar, de consumar o pecado. Porque quando nós concebemos o pecado, estamos a provar, estamos a dizer que está correto, está certo, sim, podemos fazer, mas não é que reside o perigo. Porque quando eu aprovo o pecado, é onde eu começo a ter insensibilidade espiritual. Começo a ter insensibilidade espiritual. Já não ouço a voz de Deus. Quando Deus fala, eu não ouço. Eu ouço mais a voz da carne. Eu ouço mais a voz de Satanás. Note, a carne vai enganar todos os dias. Porque a carne não entende nada de coisas espirituais. Lembra-te, Deus é espírito. Deus é espírito. E Deus está à procura dos verdadeiros adoradores. Aqueles que o adoram em espírito e é verdade. Então, nós temos que estar conectados com Deus em espírito. Mas se nós estivermos a provar o pecado nas nossas vidas, certamente que o Espírito de Deus não reside em nós. Certamente que nós não vamos adorar a Deus em espírito e é verdade. Certamente que nós estaremos a viver no espírito do engano. E olha, a terceira fase. Primeiro, cada um é tentado pelo seu próprio desejo. Primeira fase, segunda fase. E o pecado sendo concebido, dá luz o pecado. E o desejo sendo concebido, dá luz o pecado. E vamos à terceira fase. E quando o pecado é consumado, gera morte. É aqui onde eu quero falar. Quando o desejo é concebido na nossa mente, nós procuramos oportunidade para poder consumar. Procuramos oportunidade para poder fazer. Veja só como aconteceu com Judas Iscariotes. Quando ele vinha com o pecado na sua mente, começando com pequenas coisas, ele foi crescendo gradualmente. Ele foi se amadurecendo no pecado, na insensibilidade, mesmo estando ao lado de Jesus, mesmo estando ao lado do Mestre, mesmo estando ao lado daquele que era a vida, ele continuou gostando da morte. Porque Jesus Cristo é vida. Jesus Cristo é a eternidade. Mas ele mesmo estando ao lado de Jesus, preferiu estar na morte, porque o pecado é morte. Aqueles que andam segundo o pecado, aqueles que andam no pecado, estão a criar inimizade com Deus. Inimizade significa morte. Inimizade com Deus significa morte. E Judas preferiu morte. Judas preferiu morte mesmo estando ao lado da vida. É isso que tem acontecido conosco nesses dias de quarentena, nesses dias de confinamento. Há muita gente que neste momento está a arquitetar o pecado. Como é que vai fazer? Como fez Judas. Judas Iscariotes teve tempo suficiente para poder se arrepender dos seus maus caminhos. Mas ele preferiu ficar naquele mau desejo dele até vender o mestre. Veja, Satanás é paciente. Lembra-te, Satanás é paciente. Lançou a semente na mente de Judas e ele começou com pequenos pecados, entre aspas, começou com pequenas coisas que ele fazia, foi crescendo gradualmente e nessas pequenas coisas que ele fazia, eram coisas que só eram conhecidas por Jesus, que era Deus. É isso que nós temos feito atualmente. Nós pecamos e escondemos o pecado, achando que, pelo fato de nós conseguirmos enganar as pessoas que estão em volta, Deus não está a ver. É isso que nos faz continuar no pecado. Judas Iscariotes continuou no pecado, mas só Jesus sabia.
os seus colegas, os seus amados, os seus amigos em Cristo não perceberam deste pecado do roubo que Judas Iscariotas tinha. Somente Jesus Cristo. Até que este pecado foi crescendo e ele já não conseguia se conter, já queria roubar a vista das pessoas. Quando falou no capítulo 11 do livro de João, dizendo que temos que vender este unguento para distribuir o dinheiro aos pobres. E a Bíblia dizendo, o narrador dizendo, não porque o Judas tivesse cuidado para com os pobres, mas porque ele era ladrão. Então ele já começava a manifestar aquele desejo, ele começava a manifestar o seu mau caminho, o seu caminho pervertido. É isso, amado. Satanás começa a se manifestar nas nossas vidas de várias formas. Não é pela manifestação espiritual em que nós esperamos ver quando uma pessoa está sendo usada pelo diabo, em que é necessário dizer, sai Satanás in the mighty name of Jesus. Não! As pessoas estão possessas, mas por um espírito que lhes guia de uma forma estranha, como Judas Iscariotes. Note, quando Judas Iscariotes vendeu a Jesus Cristo, ele já tinha crescido, já tinha ficado calejado, ele já tinha morrido espiritualmente, já tinha calejado, já tinha calejas, se é assim que se diz. Já se tinha calejado, ele já não se importava com mais nada, não se importava com a eternidade. Ele preferiu vender Jesus, mesmo Jesus tendo dito a ele, olha, aquilo que tens para fazer, faça-o agora. O Judas que não podia ter desistido naquele instante, mas ele continuou com seu caminho. Ele foi vender o mestre, foi vender Jesus. Ele estava na morte e foi vender a vida. Ele estava na morte, a morte estava sobre ele, Judas Iscariotes, porque aquele que anda nas trevas está na morte. E ele foi vender a vida. Mas a vida, já que não morre, ressuscitou. Aleluia, glórias a Deus. Então, meu amado, não permita ficar insensível. Não permita ficar insensível à voz de Deus. Não permita ficar insensível quando Deus fala. Nós só ficamos sensíveis à voz de Satanás para nos levar ao pecado. Não! Temos que ser sensíveis à voz de Deus, ser sensíveis à vontade de Deus, ser sensíveis ao Espírito Santo. Aquele que diz o livro de Romanos 8,14, aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, esses que são verdadeiros filhos de Deus. Nós queremos ser verdadeiros filhos de Deus, aqueles que fazem a vontade dEle, aqueles que entendem qual é realmente a vontade de Deus, não aqueles que são calejados pela vontade carnal. Porque aqueles que andam segundo a carne, eles morrerão, perecerão, porque a carne é morte. Note o que diz a palavra de Deus no livro de Romanos 12. Paulo diz, rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Cristo, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo. E depois ele diz, e não vos conformeis com este mundo, mas antes transformai-vos com a renovação do vosso entendimento, para que possais experimentar quais boas, agradáveis e perfeitas vontades de Deus. É necessário transformar o nosso entendimento, transformar aquilo que é o nosso querer, é fazer a vontade de Deus, deixar o Espírito de Deus nos usar, deixar o Espírito de Deus falar na nossa vida, in the mighty name of Jesus, deixar o Espírito de Deus falar, deixar Deus falar na nossa vida, tornarmos-nos sensíveis à voz de Deus, não sensíveis à voz de Satanás. Note o que diz a palavra de Deus no livro de 1ª carta de João 2:15-16. Não ameis o mundo, nem o que está no mundo. Porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. O desejo da carne, o desejo dos olhos e a soberba da vida. Porque todas que amam essas coisas, o amor do Pai não está nele, o desejo da carne, o desejo dos olhos e a soberba da vida. Não estamos a falar do adultério, estamos a falar de fornicação, estamos a falar da soberba, orgulho, não estamos a falar de altivez, não estamos a falar de tudo aquilo que é carnal, que vai agradar a carne. A carne de nada vale. Note, Jesus Cristo falou no livro de João 6:63, dizendo, a carne para nada aproveita. A carne para nada aproveita.
morta, mas as palavras que eu vos disse são espírito e vida. A palavra de Deus é espírito e vida. A palavra de Deus transforma, cura e liberta. A palavra de Deus, o Espírito de Deus dá-nos paz, porque a palavra de Deus nos diz que Deus é espírito, e onde reside o Espírito de Deus, aí há liberdade. Amado, você pode dizer: eu estou a orar, mas eu não sinto a presença de Deus, eu não sinto a paz, eu não sinto a presença do Espírito Santo, eu não sinto a voz de Deus. Amado, você precisa largar o pecado. O pecado não pode ser largado com as nossas próprias forças. Somente o Espírito Santo é que pode nos guiar para nós largarmos o pecado. Lembram que Jesus Cristo falou no livro de João 16:8, que ele enviaria o Espírito da verdade, o Espírito que iria nos convencer do pecado, do juízo e da ira de Deus. O Espírito Santo queria nos convencer do pecado. Ninguém é capaz de mudar a si mesmo. Ninguém é capaz de largar o adultério. Ninguém é capaz de largar a fornicação. Ninguém é capaz de largar a imoralidade sexual. Ninguém é capaz de largar o cigarro. Ninguém é capaz de largar a bebedice. Ninguém é capaz de largar o flerte, a lascívia. Ninguém é capaz. Somente o Espírito Santo é que nos pode convencer. Só o Espírito Santo é que pode nos convencer para que nós possamos fazer a vontade de Deus. A vontade de Deus não é feita por nós mesmos, mas sim é feita pelo Espírito Santo nas nossas vidas. Note o que diz Efésios 2:10, que as boas obras foram preparadas para que nós pudéssemos fazê-las. Ninguém se glorie dizendo: eu fiz boas coisas. Ninguém é capaz de fazer coisas boas. Somente o Espírito Santo que está em nós é que nos pode capacitar para tais coisas. Por isso, amado, deixa a voz de Deus, let the voice of God speak to you in the mighty name of Jesus. Deixa Deus falar na tua vida. Deixa Deus falar na tua vida. Deixa Deus falar na tua vida para que te tornes sensível à voz de Deus. Pois neste momento tu pode estar a te perguntar: a minha vida anda bem, todas as coisas me andam muito bem. Olha, aqui a questão não é de a vida de andar bem ou mal, porque a palavra de Deus nos diz que Deus abençoa os bons e os maus. O sol desce e resplandece para os bons e os maus. A chuva cai para os bons e os maus. Mas quanto à salvação, quanto à eternidade, quanto à salvação, depende somente de Jesus. Depende somente da relação pessoal que eu tenho com Jesus. Depende somente da intimidade que eu tenho com Jesus, aquele que morreu na cruz e ressuscitou no terceiro dia, aquele que vive eternamente, o Alfa e Ômega, aquele que era, aquele que é, aquele que ainda há de ser, aquele que é imutável, aquele que vive para todo o sempre, o misericordioso, o clemente, o benevolente, o poderoso, o Deus forte, o conselheiro, Jesus Cristo, o meu Senhor e Salvador, o Jesus Cristo, meu Senhor e Salvador, porque não há outro nome dado nos céus nem na terra, o qual possa salvar os homens. Não existe outro nome que está acima de todos os nomes, senão o nome de Jesus, porque Jesus é o único, o Alfa e o Ômega, aquele que era, aquele que é, aquele que ainda há de ser, aquele que morreu para salvar-nos, aquele que veio para dar-nos vida com abundância, não veio para condenar, não veio para condenar, mas sim para nos dar vida. Amado, você pode estar a se sentir mal, insensível na presença de Deus, você pode não estar a ouvir a voz de Deus, mas saiba disso. No livro de 2 de Crônicas 7:14, a palavra de Deus nos diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome clamar, se humilhar, buscar minha face e se converter dos seus maus caminhos, eu dos céus perdoarei e sararei a sua terra. Permita que o Espírito de Deus te entre na sua vida e possa sarar-te, possa perdoar-te em nome de Jesus. A palavra de Deus na primeira carta de João
1:8-9 diz: aquele que diz que não peca engana-se a si mesmo, mas aquele que reconhece e confessa seu pecado, Deus é justo para perdoar e limpar de toda a injustiça. Reconheça, amado, em nome de Jesus, que precisa do perdão, porque não adianta disfarçar que você está vivo, não adianta disfarçar que você está bem quando está mal, não adianta você enganar as pessoas dizendo que tem uma boa relação com Deus, enquanto você está no pecado, enquanto você está com o espírito de enganação. Satanás está te enganar, achando que está tudo bem, enquanto não está nada bem. Reconheça que Deus te vai perdoar nesta noite, em nome de Jesus. Somente Deus te pode perdoar, se fores a reconhecer que realmente precisas dele. Somente precisas reconhecer, dizendo que: Senhor, eis-me aqui na sua presença. Eu reconheço, I acknowledge that I'm a sinner in the mighty name of Jesus. Eu reconheço que sou pecador, que tenho andado nos maus caminhos, mas resgata-me, Senhor, chama-me pelo nome. Eu sou filho pródigo, aquele que esteve perdido, aquele que andou nos porcos, na prostituição, mas eis que estou aqui, Pai Santo, perdoa os meus pecados, ouça a minha voz. Eu pequei na soberba, eu pequei na altivez, no orgulho, eu pequei no pecado sexual, na imoralidade sexual, eu pequei na pornografia, no adultério, na prostituição, na fornicação. Eis-me aqui, Senhor, perdoa-me, porque sem ti não sinto paz, sem ti não sinto sua presença, sem ti me sinto só, me sinto mal. Senhor, perdoa-me. Em nome do Senhor Jesus. Só assim, amado, voltarás até Deus. E eu te digo uma coisa: voltarás a ter uma boa relação com Deus, e Deus terá um novo pacto, assim como Ele fez com o filho pródigo, dando-lhe um anel, que é um novo pacto, the new covenant, in the mighty name of Jesus. O novo pacto. Entenda uma coisa: antigamente nós andávamos no nosso próprio sangue, o primeiro sangue, nós andávamos com as nossas próprias capacidades, andávamos com a nossa própria benevolência, nós andávamos no próprio entendimento, tanto que as pessoas buscavam animais para poder limpar os seus pecados, faziam sacrifícios. Mas com a vida de Jesus, a segunda parte da nossa vida, Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz, eis que temos a vida eterna, somos perdoados nossos pecados, apenas precisamos confessar a Ele como nosso Senhor e Salvador. Apenas precisamos confessar que nós somos pecadores, que nós precisamos dele, que precisamos do seu perdão. Só assim Deus nos vai perdoar e vai nos encher com a sua graça. In the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, the Son of the living God, who is in the right hand of God, in the mighty name of Jesus. Deus é maravilhoso, Deus é poderoso, Deus é glorioso, é misericordioso, Ele é longânime, em nome do Senhor Jesus. Amado, volte-te a Deus, confessando o seu pecado. Deve confessar o seu pecado, confessar. Assim você vai sair da prisão que Satanás te colocou. Porque se não consegue confessar, é porque Satanás ainda está a te aprender. Você precisa confessar, falar o nome do pecado. O pecado que eu cometo é este, e eu não consigo sair deste pecado. O pecado da imoralidade sexual, eu não consigo sair dele. Ajuda-me, Senhor. Ajuda-me. Eu não consigo, senão eu vou perecer. E eu não quero perecer, eu quero estar contigo. Eu quero estar contigo o tempo todo, porque é melhor estar na sua presença do que estar no pecado, porque o maior prazer da vida está em estar na sua presença, está em servir-te, está em ouvir a sua voz e não do pecado. Porque o pecado somente nos dá prazer momentâneo. Então nós não vamos trocar a nossa eternidade por um momento. Não vamos trocar a vida eterna por um momento. Alguns segundos de prazer, alguns momentinhos. Não! Nós vamos preferir vencer, matar a nossa carne para poder viver na eternidade com Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Aquele que vive para todo sempre. No poderoso nome do Senhor Jesus. Aleluia. Agora vou orar consigo nesta noite. Orar consigo para que Deus possa abençoar-te
a ti, a tua família e a minha família, no poderoso nome do Senhor Jesus Cristo. Oremos. Pai Santo, neste momento, estou na sua presença nesta noite para te adorar, te glorificar e reconhecer também, Senhor, que eu sou pecador, que não ando segundo a sua vontade, que me tenho desviado da sua presença por pensamentos, por obras, por palavras, por coisas que tenho visto que não devia. Pai Santo, tu és um Deus justo, um Deus perdoador, porém justo. Tu sabes os nossos pensamentos. Antes que nós abríssemos a nossa boca, és que o Senhor sabe aquilo que nós queremos dizer. Pai Santo, no poderoso nome de Jesus, peço que o Senhor perdoe os meus pecados, perdoe os pecados da pessoa que está vendo este vídeo, que está conectada a esta oração. Toque a sua casa, aos seus filhos, à sua família. Pai Santo, em nome do Senhor Jesus, abençoe ao Adágio, em nome do Senhor Jesus. Ao Adágio Fabião Jose, em nome de Jesus. Abençoe ao Dulcério da Cruz, em nome do Senhor Jesus. Abençoe a ele neste momento, no poderoso nome de Jesus. Abençoe o Nazireu de Cristo, em nome do Senhor Jesus. Abençoe o Afonso Dique, no poderoso nome de Jesus. Abençoe a Zelina Olemo, em nome do Senhor Jesus. Que o teu Espírito possa se manifestar nas suas vidas. Pai Santo, sabemos que o teu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza, porque quando nós estamos fracos, és que nós estamos fortes, porque o teu Espírito nos fortifica. Pai Santo, em nome do Senhor Jesus, dê-nos o teu Espírito, a sua graça, a sua grandeza, o seu poder. Nós queremos nos voltar a ti, queremos te adorar, queremos te bendizer, queremos dizer que o Senhor é o nosso Deus, único e verdadeiro, aquele que vive eternamente, o Alfa e Ômega, aquele que amou a humanidade e enviou seu Filho amado Jesus para morrer por nós na cruz, aquele que está à sua direita com poder e autoridade sobre os céus e sobre toda a terra. Pai Santo, muito obrigado pelo seu amor que se manifesta em nós, pois o Senhor nos amou antes de nós te amarmos, o Senhor nos conheceu antes de nós te conhecermos, o Senhor escolheu-nos antes de nós escolhermos-te. Pai Santo, em nome do Senhor Jesus, estamos muito gratos pelo perdão dos nossos pecados que nós temos cometido diariamente, mas a sua misericórdia, a sua longanimidade, Pai Santo, se tem manifestado em nós, de tal maneira, Pai Santo, que nós voltamos assim novamente, mesmo depois de termos estado sujos, em nome do Senhor Jesus. Eu venho contra todo espírito satânico, diabólico, que tem nos induzido ao pecado, para que caia por terra e seque para a raiz, em nome de Jesus. Todo espírito de imoralidade sexual, todo espírito de adultério, todo espírito de prostituição, todo espírito de pornografia, de fornicação, todo espírito de flerte, todo espírito do orgulho, da soberba, em nome de Jesus, eu repreendo agora no poderoso nome de Jesus. Assim como o Senhor Jesus ordenou a figueira para que secasse pela raiz, eu ordeno toda obra satânica para que caia por terra e seque pela raiz, in the mighty name of Jesus. Eu repreendo todo espírito de feitiçaria, de bruxaria, de macumbaria, para que caia por terra e seque pela raiz, no poderoso nome de Jesus. Porém, a sua palavra nos diz que nós não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim lutamos contra todas as potestades principais, príncipes das trevas e as hostes espirituais que vagueiam em lugares celestes. Eu oro a favor dos feiticeiros, eu oro a favor dos bruxos, dos macumbeiros, dos curandeiros, para que o Senhor possa transformar os seus corações, para que possam voltar-se a ti, Senhor, para que te conheçam e saibam que existe um único Deus verdadeiro, aquele que diz na sua palavra no livro de Isaías 43:13, antes que existisse o dia eu sou, porque não há quem possa fazer escapar das minhas mãos, operando eu quem impedirá, porque tu és o único e verdadeiro Deus, o Alfa e Ômega, aquele que era, aquele que é, aquele que ainda de ser, o Deus tremendo, o Deus poderoso, aquele que se manifestou em fogo no Monte Sinai quando se apresentou a Moisés. Tu és o Deus de fogo de poder, aquele que se manifestou em fogo durante a noite numa coluna, quando acompanhava seu povo até a terra prometida, e sendo uma coluna de nuvem durante o dia. Tu estremeceste o monte, porque tu és o Deus poderoso e tremendo. Não existe outro Deus igual, senão o único Senhor Jeová, Deus Todo-Poderoso, Deus Todo-Poderoso e glorioso, no poderoso nome de Jesus. Nós somos gratos pelo teu amor, pelo teu Espírito e pela sua grandeza nas nossas vidas, no poderoso nome de
de Jesus. Obrigado, Senhor, pela sua palavra que foi ministrada nesta noite, porque sabemos que a sua palavra não volta vazia, mas antes prospera naquilo que o Senhor envia. Obrigado, Senhor, pela sua graça e pelo seu amor, no poderoso nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado, amado, que está aí conectado comigo, ou que esteve conectado comigo até ao fim do vídeo, no poderoso nome de Jesus. Que Deus lhe abençoe rica e poderosamente. Agradeço ao meu irmão Adágio Fabião 12, que é meu irmão de sangue, que esteve a acompanhar o vídeo. Que Deus lhe abençoe aí em Balama, em Cabo Delgado, a trabalhar. Que Deus lhe abençoe no poderoso nome de Jesus. Ao irmão Dulcério da Cruz, meu irmão em Cristo, in the mighty name of Jesus, may God bless you in the mighty name of Jesus. Stay safe. Ao irmão Nazareu de Cristo, no poderoso nome de Jesus, que Deus lhe abençoe, irmão Nazareu, my son, in the mighty name of Jesus, my son in spirit, in the mighty name of Jesus, may God bless you in the mighty name of Jesus. Obrigado por ter estado conectado. Muito obrigado, irmão Afonso Dick, por ter estado presente durante o momento da live, em nome de Jesus. E a irmã Zelina Uelemo, no poderoso nome de Jesus. Que Deus nos abençoe e nos proteja contra esta pandemia. Que continuemos em oração, que continuemos fortes, porque nós já vencemos a Satanás pelo sangue de Jesus. Em nome de Jesus, aquele que vive eternamente. Aleluia. Amém. Paz.